Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nessa manhã. E como prometido, nós estamos aqui para poder ajudar os irmãos, para poder fortalecê-los, e isso com os ricos conselhos da palavra do Senhor. Para isso, irmãos, nessa manhã nós iremos meditar no texto de Salmos 46 e nós teremos o seguinte tema: como permanecer firmes e confiantes em tempos de crise. Como permanecer firmes e confiantes em tempos de crise. Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias para o texto de Salmos 46 e, claro, obviamente, eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem na leitura. E diz assim a palavra do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. No versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, e quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar nesse momento, irmãos, pedindo as bênçãos do nosso Deus. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós estamos mais uma vez aqui reunidos em Tua presença, e embora nós não estejamos reunidos na igreja local, no templo, na casa do Senhor, nós estamos aqui como igreja buscando a Tua orientação, buscando a Tua direção para a nossa meditação neste momento. Pedimos ao Senhor, ó Deus, para que a Tua palavra venha preencher os nossos corações e que possa nos trazer o ânimo e o fortalecimento necessário para que nós possamos continuar firmes, apesar das dificuldades que, infelizmente, essa pandemia tem trazido. Essa é a oração que o Teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, assim como comentei recentemente, ao longo da minha vida eu não me lembro de uma situação ou de um evento que tenha causado tantas dificuldades como o coronavírus tem causado. Este vírus chegou de forma surpreendente e espalhou-se pelo mundo rapidamente e como uma onda avassaladora tem trazido dificuldades nas áreas físicas, psicológicas, até mesmo nas áreas sociais e econômicas de todas as pessoas. Por causa do coronavírus, as pessoas tiveram que mudar suas rotinas. Estamos vivendo em um isolamento obrigatório. E é interessante que essa situação a gente só via em filmes, na ficção. Mas hoje, por causa exatamente do coronavírus e por causa do medo que ele tem proporcionado, nos vemos obrigados até mesmo a pregar e anunciar o Evangelho, a nos reunirmos como igreja de forma online, através do uso da tecnologia. Isso demonstra, irmãos, a dificuldade que essa pandemia tem causado no mundo inteiro. E eu posso afirmar, baseado nisso, que essa pandemia tem virado o mundo de ponta cabeça, de cabeça para baixo, trazendo a instabilidade a todas as pessoas. E é justamente para não cair nessa onda de insegurança, irmãos, que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós devemos nos apegar à palavra de Deus, para que nós possamos continuar firmes e seguros, mesmo em um mundo que está virado de ponta cabeça. E como primeiro conselho, em tempos de crise, nós devemos buscar refúgio no Senhor. Isso é o que fica muito claro para nós nos primeiros versículos de Salmos 46, quando o salmista diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse salmo, irmãos, trata basicamente da suficiência de Deus para enfrentar qualquer tipo de adversidade. A ideia principal do salmista aqui era mostrar às pessoas que Deus era suficiente para que ele pudesse passar pelas dificuldades causadas
seja pelos eventos naturais ou até mesmo causada pela violência e maldade da corrupção dos homens. Infelizmente, irmãos, não sabemos ao certo quem era o autor deste salmo e que tipo de situação ele estava passando. Alguns até mesmo acreditam que seja da autoria do rei Ezequias, outros atribuem a autoria ao rei Davi. Mas, irmãos, independente de quem seja a autoria deste salmo, nós podemos compreender que ele tinha plena confiança em Deus e que nada poderia abalar a sua fé. Primeiro, porque Deus era o seu abrigo seguro. Nesse sentido, irmãos, devemos entender que Deus é a melhor e mais segura proteção que nós temos. E isso contra toda e qualquer tipo de situação, mesmo que seja o próprio coronavírus. Eu digo isso, irmãos, porque embora estejamos seguindo sabiamente as orientações dos órgãos de saúde, como passar álcool na mão, como usar a máscara no rosto, até mesmo estar isolado para evitar a contaminação e contaminar outras pessoas, nada disso nos traz a garantia de que esse vírus não irá nos afetar. Nada disso pode lhe trazer a garantia de que você estará isento dessa dificuldade. E comparo essa situação como se proteger da chuva em um teto furado. Você pode até mesmo tomar o devido cuidado, você pode até mesmo ter a devida precaução, mas sempre existirá a possibilidade de você se molhar. Agora, se ao chover nós procurarmos um abrigo seco, seguro, resistente à água e ao vento, como uma fortaleza, por exemplo, nós nos sentiremos muito mais animados, estaremos muito mais consolados e certamente teremos muito mais confiança para esperar o tempo ruim passar e isso sem desfalecer. Essa, irmãos, era a exata sensação de segurança que o salmista tinha ao buscar o Senhor e se refugiar nele, ao tê-lo como sua proteção. Porque ele sabia que em Deus ele estaria protegido sobre qualquer tipo de mal, de qualquer situação que poderia lhe trazer ameaça. Porque se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Se Deus pode fazer tudo aquilo que Ele bem quiser e tem poder sobre tudo e sobre todos, qual é a situação que pode mudar os seus planos? E as palavras aqui trazem uma ideia bem interessante. Primeira delas, Deus salva aqueles que estão em apuros. Nós devemos nos refugiar, irmãos, no Senhor, porque Deus salva todos aqueles que estiverem em apuros. E isso pode envolver tanto aquelas situações ocasionadas por desastres naturais, mas também aqueles eventos que são causados pela violência dos homens, ou até mesmo qualquer outro tipo de situação que possa nos trazer aflição, que possa nos trazer riscos, assim também como essa questão da pandemia. Nós não sabemos exatamente que tipo de apertos o salmista estava passando, mas pelas analogias que ele faz aqui dentro do texto, nós podemos entender que eram situações muito sérias, mas ao mesmo tempo situações muito difíceis. E assim penso, irmãos, porque no versículo 2, por exemplo, ele eleva os seus pensamentos a possíveis tragédias naturais. E eu creio particularmente que aqui ele estaria se referindo à existência de um grande terremoto e que, consequentemente, no versículo 3, como nós podemos observar, veio a produzir um grande e até mesmo destrutivo tsunami. Curiosamente, os últimos eventos naturais que trouxeram grandes calamidades ao mundo, trazendo essa instabilidade, virando o mundo de cabeça para baixo, até mesmo abalando a economia, como nós podemos ver nesse momento, estão relacionados a terremotos e tsunamis. Eu acredito que os irmãos devam se lembrar daquilo que aconteceu no Japão alguns anos atrás, lá na usina de Fukushima. Muitas pessoas morreram naqueles eventos, isso abalou a economia do mundo, mas principalmente os irmãos devem se lembrar daquilo que aconteceu no ano de 2004, quando o tsunami causado por um terremoto veio devastar praticamente toda a Ásia. Mas o fato que nós devemos realmente nos atentar é que, independente das dificuldades naturais que viessem a acontecer, ainda assim o salmista ele estava seguro, já que ele estava refugiado em Deus. E é por esse motivo que ele afirma nos versículos 2 e 3. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, e no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam.
Essa, irmãos, deve ser a nossa mesma confiança. Não temerei um terremoto, não temerei um tsunami, não temerei uma pandemia, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente em qualquer tipo de tribulação. E essa é a confiança que nós devemos ter no Senhor nesse momento tão difícil como nós estamos passando. Já a outra analogia que ele faz, que está relacionada nesse texto, ela se refere provavelmente à violência dos homens. E isso provavelmente em tempos de guerra, conforme o versículo 9 sugere para nós. Essa violência, obviamente, faz com que algumas pessoas associem esse texto, esse salmo, tanto a Davi quanto ao rei Ezequias. Porque os irmãos, obviamente, lembram da história e biografia desses homens. Eles passaram por muitas situações difíceis, por grandes tribulações, devido à violência dos seus inimigos. Nesse sentido, irmãos, também trago a lembrança dos irmãos que o último evento que desestabilizou o mundo causado pela violência dos homens foi exatamente aquilo que aconteceu no ano de 2001, no 11 de setembro, quando o Talibã atacou os Estados Unidos e levou muitas pessoas à morte, e isso fez com que o mundo virasse de cabeça para baixo. As pessoas naquela ocasião, elas igualmente se isolaram em suas casas, a economia foi afetada e as pessoas ficaram com medo. Deus é o nosso refúgio, irmãos. Seja contra as calamidades naturais, seja pelas situações difíceis que são ocasionadas pela violência dos homens, em Deus nós estamos seguros e protegidos. E nesse sentido, irmãos, eu devo lembrar a cada um de vocês que embora essas calamidades tenham afetado o mundo, embora o mundo tenha virado de cabeça para baixo, nós ainda continuamos aqui. E isso é exatamente o que eu acredito que irá acontecer nessa presente dificuldade que nós estamos passando. Não será essa pandemia, irmãos, que irá retirar a nossa fé. Pelo contrário, essa situação irá fortalecer a cada um de nós ainda mais, para que nós possamos ter a convicção de que em Deus nós estamos seguros e protegidos. Isso, por sinal, é o que está descrito, por exemplo, no Salmo 91. Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias nesse texto, pois Salmos 91, ele vai trazer as seguintes verdades para nós. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Por esse motivo, meus irmãos, que a minha recomendação para você essa manhã é que em tempos de calamidade, como nós estamos passando, você possa se refugiar no Senhor, que você possa confiar na proteção que Ele oferece, porque Deus é o nosso castelo forte. Ele é a torre segura contra qualquer tipo de situação, contra qualquer tipo de aflição, contra qualquer tipo de mal, mesmo que seja contra o coronavírus. Por sua vez, a segunda orientação que nós recebemos nesse texto é que nós devemos procurar descansar no Senhor. Eu convido aos irmãos mais uma vez para voltar ao texto de Salmos 46, porque dos versículos de 4 a 7 nós iremos perceber a seguinte verdade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A mudança de cenário aqui, irmãos, é muito interessante.
Primeiro, o salmista nos faz observar a imagem de um grande e destrutivo terremoto que, consequentemente, traz a realidade de um grande tsunami que está até mesmo capaz de transtornar os montes, capaz de mudar a rotina das pessoas, capaz de virar o mundo de ponta cabeça. Agora, ao que parece, ele está nos apresentando uma imagem totalmente diferente. Ele apresenta para nós a imagem de um rio que corre suavemente no centro de uma cidade, que transmite não somente beleza, mas principalmente transmite paz. Eu creio, irmãos, que o salmista de fato estaria tentando demonstrar para nós as diferentes realidades entre estar dentro do refúgio, Deus, e ao mesmo tempo a realidade daqueles que se encontram fora do refúgio. E isso fica muito evidente para mim ao vê-lo passeando tranquilamente pelo centro da cidade, distraído com as belezas do lugar, enquanto fora das fortalezas as nações clamavam e gritavam colericamente diante da calamidade que os assolava. E isso baseado no versículo 6. E aqui, irmãos, nós temos uma pergunta interessante. Como que o servo de Deus conseguiria demonstrar tanta paz, mesmo sabendo que o mundo ao seu redor está transtornado? Como que o servo de Deus consegue demonstrar tanta paz, sabendo que o mundo ao seu redor está de ponta cabeça? Essa paz, irmão, se dá pelo fato do salmista saber que Deus estava no meio da cidade. E que estando no meio da cidade, ele jamais seria abalado. Que jamais as forças da natureza, seja por meio de terremotos ou tsunami, poderiam derrubar a cidade, já que o próprio Deus tem poder sobre os elementos da natureza, como também sugere o versículo 6, quando diz que Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A ideia principal desse trecho é que aqueles que estão em Deus habitarão seguros. É por esse motivo que podemos descansar. Aqueles que estão seguros em Deus, eles podem descansar tranquilamente, porque nada, absolutamente nada, pode vir os prejudicar. Essa verdade, irmãos, ela me fez lembrar de alguns fatos bíblicos. Por exemplo, essa era a exata realidade de Noé e a sua família dentro da arca. Porque enquanto eles estavam em paz, seguros, protegidos, guardados e alimentados por Deus, que estava com eles, o mundo fora da arca, eles clamavam de desespero por causa das ondas que assolavam suas vidas, por causa das ondas que ceifavam as suas vidas. Isso também me fez lembrar da lição que Jesus deu aos seus discípulos em meio à tempestade, que embora as ondas assolassem o barco, embora os ventos infligissem temor aos seus corações, eles poderiam descansar tranquilos, porque o Senhor, dono dos céus e da terra, estava no barco. E é por esse motivo que eles poderiam ficar em paz e descansar. Isso também me fez lembrar daquela que será a nossa realidade num futuro breve, pelo menos assim espero, onde os salvos estarão seguros e protegidos nos céus ao lado de Deus, enquanto os ímpios estarão igualmente gritando e rugindo colericamente pela dor e tormento que lhes serão eternos, porque rejeitaram a proteção do Senhor. Isso me faz lembrar, irmãos, também das promessas do Senhor. Em Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3, quando ele diz o seguinte: Não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Em tempos, irmãos, difíceis como nós estamos passando, nós devemos criar a convicção em nossos corações de que em Deus nós temos a nossa maior segurança. Irmãos, seja no tempo presente, seja no tempo futuro, nós estamos seguros e protegidos nas mãos do Senhor. E é por esse motivo que podemos descansar em paz, porque estando nas mãos do nosso Deus, estamos protegidos e velados por Ele. Nós jamais seremos abalados. Por sua vez, para que nós possamos terminar a nossa meditação, nós devemos, irmãos, considerar como última verdade que devemos lembrar que em todas as situações Deus ainda será glorificado.
Nos versículos 8 e 9, o salmista expressa a seguinte verdade: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Meus irmãos, desde a interrupção dos nossos cultos eu procuro estar aplicado em orações. Não somente para buscar as misericórdias e a proteção do Senhor para as nossas vidas, mas também para entender o porquê de tudo isso. Não sabemos, irmãos, ainda o propósito do Senhor em permitir que este mal viesse sobre nós. Nós não sabemos se é para a nossa disciplina ou se simplesmente é para provar a nossa fé. Mas embora não tenhamos absoluta certeza dos propósitos de Deus, uma certeza eu posso afirmar: que Deus será glorificado em tudo isso. Essa é a verdade que, para mim, o salmista está tentando mostrar para nós. Nesse texto, irmãos, nós temos imagens claras e distintas do controle de Deus sobre todas as situações. Primeiro, ele permite que o mal caia sobre o mundo para que as pessoas possam recorrer a ele como um refúgio seguro. Por sua vez, ele oferece descanso e tranquilidade para essas mesmas pessoas que confiaram na sua proteção, e isso enquanto o mundo, ou aqueles que estão fora do seu castelo forte, estão transtornados, estão clamando em angústias e sofrimento. Por fim, a imagem que nós temos nesse texto, irmãos, é de Deus abrindo as portas da fortaleza, do castelo forte, e mostrando aos seus servos que o perigo que os ameaçava passou, e que agora não há mais motivos para temer, mas apenas há motivos para agradecer. Eu particularmente acredito que este é o mesmo panorama que nós podemos encontrar, por exemplo, no Salmo 50, versículo 15, quando o Senhor diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E aqui nós temos o propósito final para todas as coisas que acontecem, meus irmãos: a glória de Deus. Meus irmãos, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. Se esse mal veio sobre nós, se o mundo tem sido transtornado, é porque Deus permitiu. E a confiança que nós devemos ter em nossos corações neste momento é que tudo isso que tem acontecido vai produzir glória a Deus. Primeiro, porque a presente situação, irmãos, pode oferecer às pessoas a possibilidade de se refugiarem em Deus e confiarem que Ele é o castelo forte e seguro que poderá lhes proteger dessa situação tão difícil como nos encontramos. Segundo, porque aqueles que já estiverem seguros e protegidos sob a sua proteção, certamente poderão descansar, poderão viver em paz, porque são conscientes de que maior do que Deus, ninguém e absolutamente nada. E terceiro, irmãos, que em breve momento, pelo menos assim espero eu, quando os portões dos nossos lares serem abertos e voltarmos para a nossa rotina comum, nós teremos muito que agradecer. Porque nós veremos um novo mundo à nossa frente, renovado, seguro e, quem sabe, muito mais temente a Deus. E certamente, ao se deparar com esse novo mundo, depois que nós sairmos dessa quarentena, nós certamente teremos muitos motivos para glorificar ao Senhor. Concluindo, a minha recomendação nesta manhã para os irmãos é que vocês busquem a segurança do Senhor. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente em qualquer tribulação. Por isso que no final desse texto, no final do Salmo 46, nos versículos 10 e 11, o Senhor dirá a seguinte verdade: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que nós possamos ter essa segurança em saber que Deus, Ele vai nos proteger independente das dificuldades ou dos problemas que esse mundo possa nos trazer. Oremos nesse momento. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua boa mensagem e pedimos ao Senhor para que continue trabalhando em nossos corações.
Que a tua verdade, ó Deus, venha confortar e fortalecer os teus servos e que nós possamos continuar aplicados naquilo que o Senhor nos ordena. Essa é a oração que faço no nome santo do Senhor Jesus Cristo.